Meu nome é Daniele Correia, sou professora de Biologia e hoje nós vamos falar sobre a aula 96 com o tema Evolução das Plantas. Bom, todo esse tempo em botânica, nós vimos aí vários grupos de plantas, né? Desde as mais simples, as mais primitivas, até as mais complexas, né? Então, nós tivemos essa oportunidade de passar por todas as espécies, desde as mais simples até as mais complexas. Então, vamos recapitular, né, a evolução dessas plantas, partindo da mais simples até a mais complexa. Quais as diferenças entre uma e outra, né, no quesito evolução. E também vamos verificar a descendência, né? Porque muitas plantas se originaram de outras, que foram aprimoradas devido às condições ambientais, tá bom? Então, as primeiras plantas terrestres a colonizarem o ambiente foram as briófitas, tá? As briófitas eram plantas bem simples, né? Elas não tinham vasos condutores de seiva, elas não tinham flores, elas não tinham frutos e elas não tinham sementes. Eram bem simples mesmo, né? Elas tinham somente raiz, caule e folhas, tá? Dependiam da água para tudo. Dependiam da água para realizar a sua respiração, a sua fotossíntese e a sua reprodução também, né? Que era por meio de polinização, que era carregado aí pela água, tá? As briófitas, elas são subdivididas em 3 grupos. Então, nós temos o antóceros, né? As hepáticas, que a folhinha parece um fígado, e os musgos, que gostam bastante de se fixar aí nas rochas, né? As briófitas, elas não têm muita capacidade de locomoção, então elas eram bem fixas, né? E dependentes aí da água. Supõe-se que as briófitas, esses organismos, eles surgiram de um ancestral em comum, né? Então, olha a importância, né? Como começou, da onde vieram as primeiras plantas. Então, acredita-se que elas surgiram das algas verdes, né? Então, nós temos lá que também nós já estudamos as algas, nós vimos que as algas, elas são classificadas de acordo com o seu pigmento, né? Então, tem o pigmento verde, o pigmento amarelo, o pigmento vermelho, né? Então, elas são classificadas de acordo com os seus pigmentos, tá? E aí, elas eram muito parecidas com as briófitas, porque as algas verdes eram organismos que dependiam da água, né? Dependiam da água ali para sua reprodução, mas ela fazia fotossíntese, né? Então, a alga tinha ali nas suas células a presença do cloroplasto e fazia fotossíntese, tá? Então, acredita-se que as briófitas tenham derivados, né? Tiveram aí as algas como ancestral em comum devido à fotossíntese, ok? Depois, nós tivemos aí o grupo das pteridófitas, tá? Então, nós tivemos aí um aprimoramento das briófitas no sentido da condução de seiva, tá? Então, a gente tem aí a principal característica evolutiva das pteridófitas
os vasos, né, os tecidos vasculares conhecidos como xilema e floema. Esses tecidos, eles foram os responsáveis pelo sucesso das plantas na colonização do ambiente terrestre, tá? Então, as pteridófitas, o que elas têm de diferente das briófitas? Elas possuem caule, raiz e folhas iguais às briófitas, porém, o seu caule possui aí 2 vasos condutores, o xilema e o floema, que conduzem a seiva bruta e a seiva elaborada, como se fossem as veias e artérias da planta, né? E com esses tecidos vasculares, essas plantas, elas passaram a depender menos da água. Por quê? Porque elas tinham outra fonte de nutrientes, ou seja, esses vasos condutores, eles puxam os nutrientes da raiz e levam até as folhas, tá? Então, antigamente, com as briófitas, a gente não tinha vasos condutores. Então, as briófitas, elas utilizavam da retirada de nutrientes da água, né? E aí eram plantas de pequeno porte, porque a raiz absorvia pouco, não tinha esse sistema de condução. E já nas pteridófitas, com esse sistema de condução, a planta pôde crescer mais, né? Então, são plantas de médio a grande porte. E também a colonizar o ambiente terrestre. Por quê? Porque não dependiam tanto da água para a retirada dos seus nutrientes, tá? Como principal representante do grupo das pteridófitas, nós temos aí as samambaias, né? Então, vocês já devem ter visto uma samambaia, né? Elas crescem bastante, mas elas não têm flores, né? Elas não têm frutos, são só raiz, caule e folhas, tá? Depois, no quesito evolução, depois das pteridófitas, nós temos aí as gimnospermas, tá? E as gimnospermas, elas têm de diferente o aparecimento de sementes, né? Então, além de raiz, caule, folhas e os vasos condutores, como xilema e floema, as gimnospermas ganham aí as sementes, né? Que foi o próximo passo aí da evolução das plantas. E aí, elas conquistam de vez a independência da água para a fecundação, devido ao aparecimento do tubo polínico, né? Esse foi o grande marco para o avanço evolutivo. Então, nas pteridófitas, elas conquistaram o ambiente terrestre, dependeram menos da água, porém ainda dependiam da água para reprodução, somente para a reprodução, não mais para a retirada de nutrientes. Já nas gimnospermas, com o surgimento das sementes, elas conquistaram a independência de vez da água, porque aí não precisavam da água nem para a retirada dos nutrientes e nem para a reprodução, tá? Porque com a semente a gente poderia ter aí a fecundação devido ao tubo polínico, tá? Como principal representante das gimnospermas, nós temos aí os pinheiros, né? E a pinha, a gente tem a pinha masculina e a pinha feminina, que são as sementes dos pinheiros, certo? E por fim, nós temos aí a classe mais complexa, que são as angiospermas, né? E as angiospermas são as plantas mais complexas e mais completas que temos na classe evolutiva. Por quê? Porque elas possuem raiz, caule, folhas, sementes, flores e frutos, tá? Então, elas ganham aí flores e frutos, certo? Tanto as gimnospermas como as angiospermas representam a fonte de alimento mundial, tanto para seres humanos quanto para outros tipos de organismos. Contudo, um dos fatores de sucesso destes grupos em ambiente terrestre foi a presença de estruturas
contra a dessecação e a evolução de mecanismos com relação à polinização e dispersão de sementes, tá? Então, por que que na angiosperma nós tivemos aí o aparecimento das flores e dos frutos? Porque as flores, com seus odores e suas cores, elas atraem insetos. E esses insetos são os grandes responsáveis pela polinização e dispersão das suas sementes. Então, as angiospermas, elas puderam conquistar um território ainda maior graças à polinização diferente, porque nas gimnospermas essa polinização era realizada pelo vento, né, pela água. Agora, nas angiospermas, entrou mais um modo de polinização, que é a polinização pelos insetos. E com isso, as suas sementes podem ser dispersadas em territórios maiores e com mais facilidade, tá? Além disso, nós tivemos aí o aparecimento dos frutos, que serve para proteger as suas sementes, né? Então, há uma proteção dessas sementes, porque essas sementes, elas ficam, em sua maioria, guardadas dentro do fruto, né? Então, há uma proteção das suas sementes. E também acabaram servindo esses frutos como alimento mundial, né? Então, nós se alimentamos desses frutos também, né? Então, são plantas bem complexas e bem completas.